Olá, pessoal! A nossa aula hoje é sobre o valor d máximo e o valor d mínimo da função quadrática. Bom, toda função polinomial do segundo grau possui uma particularidade interessante que a gente precisa analisar. Ela sempre vai ter ou um valor de máximo ou um valor de mínimo, que são os valores extremos da função. Bom, a gente pode analisar isso utilizando os dois gráficos que eu vou mostrar a seguir. O primeiro gráfico é o gráfico A, que, como a gente pode perceber, a parábola tem concavidade voltada para cima. Isso, algebricamente, significa que o valor do coeficiente A é positivo. Lembrando que o coeficiente A é aquele que está sendo multiplicado pelo termo que está elevado ao quadrado, ou seja, o x ao quadrado. E, além disso, a gente consegue ver graficamente que esse ponto é o menor valor que a função poderá assumir. Então, a gente chama esse ponto de ponto de mínimo. Esse ponto será justamente o vértice da parábola. Então, resumindo, quando a parábola tem concavidade voltada para cima, ou seja, quando A é positivo, ela vai ter ponto D mínimo, que possui coordenadas x do vértice e y do vértice. Agora, na segunda situação, no gráfico B, a gente consegue perceber que a parábola está voltada para baixo, né? Sua concavidade é voltada para baixo. Quando isso acontece, algebricamente, significa que o valor do A é negativo, ou seja, o A é menor que zero. Nesse caso, a gente diz que a função possui ponto de máximo, justamente porque vai ser o maior valor que essa função poderá assumir. E esse ponto P, que está sendo mostrado ali no gráfico, também é o ponto que é o vértice da parábola, que vai ter concavidade x do vértice e y do vértice. Agora, para encontrar os valores de x do vértice e y do vértice, nós utilizaremos as seguintes fórmulas. X do vértice igual a menos b sobre 2a e y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Esse delta é o mesmo delta que a gente utiliza para fazer a fórmula resolutiva da equação do segundo grau e encontrar as raízes da equação. Lembrando que o delta pode ser dado por b ao quadrado menos 4ac. Para entender isso um pouquinho melhor, vamos então ao primeiro exemplo. Considere a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 8x. Determine se a função possui ponto d máximo ou ponto d mínimo e encontre. Então, vamos à resolução. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é olhar quais são os coeficientes da lei que foi dada. Nesse caso, o nosso A vai valer 2, o B vai valer menos 8 e o C vai valer 0, justamente porque ele não aparece na lei da função. A gente pode observar que, como o A é maior que 0, né, porque o A está sendo igual a 2 nesse caso, e ele é positivo, isso significa que a parábola vai ter concavidade voltada para cima. Então, a gente já sabe que a função vai ter um ponto de mínimo, certo? Que tem coordenadas x do vértice e y do vértice. Então, o nosso objetivo agora é encontrar quais são os valores do x do vértice e do y do vértice, as fórmulas que eu mostrei anteriormente. Então, para determinarmos os dois, nós utilizamos ela e só substituímos os coeficientes da lei da função. Nesse caso, como o valor do b é menos 8, no x do vértice vai aparecer menos 8 sobre 2 vezes 2, porque o valor do a é 2. E aí a gente encontra 8 quartos, que é igual a 2. Agora, para determinar o y do vértice, primeiro a gente precisa encontrar o valor do delta. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo os coeficientes da lei da função, a gente encontra que o y do vértice é igual a menos 8. Então, para ordenado do ponto d mínimo dessa função, vai ser 2 e menos 8.
Por curiosidade, eu coloquei aqui o gráfico para a gente analisar que, de fato, a função vai possuir um ponto de mínimo. Bom, pessoal, agora então vamos fazer juntos o exemplo 2. Considere a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x. Encontre o valor máximo ou o valor mínimo dessa função. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Reparem o seguinte, no exemplo anterior, nós encontramos o ponto de mínimo, porque o enunciado da questão pedia isso, né? Para a gente determinar se era ponto de máximo ou ponto de mínimo e encontrar. Agora, reparem o seguinte, nesse segundo exemplo, a questão está pedindo o valor máximo da função ou o valor mínimo da função. Quando a gente se refere a valor máximo, ou a ponto máximo, ou a valor mínimo, ou a ponto mínimo, a gente sempre quer encontrar o valor do y do vértice, ok? Agora, quando a gente fala ponto de mínimo, ou valor de mínimo, ponto de máximo, ou valor de máximo, nós queremos encontrar as coordenadas do vértice, ou seja, tanto o x do vértice quanto o y do vértice. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos identificar quais são os coeficientes dados pela lei da função. Então, olhando a lei da função, a gente identifica que o a é igual a menos 1, o b é igual a 4, e o c é igual a 0, porque ele não aparece lá na lei da função. Bem, então a gente consegue perceber o seguinte, como a é igual a menos 1, a gente já sabe que o gráfico dessa função vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo, certo? Graficamente falando. E dessa forma, então, a gente já sabe também que a função, então, vai ter valor máximo. Ela vai ter ponto de máximo e, consequentemente, vai ter um valor máximo. E esse ponto de máximo tem coordenadas x do vértice e y do vértice, e, consequentemente, o que a gente quer encontrar aqui é o y do vértice, que é o maior valor que a função pode assumir. Então, vamos determinar qual é o valor desse y do vértice, certo? Usando a mesma fórmula, y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Encontramos primeiro delta substituindo o valor dos coeficientes. O b nessa lei de função tem valor 4, então é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1, vezes 0, porque o c não aparece na lei da função. Então, o delta é igual a 16. Substituindo direto na fórmula do y do vértice, nós encontramos menos 16 sobre 4 vezes menos 1, porque o valor do coeficiente a é menos 1, que vai dar 4. Então, a gente pode afirmar que, dessa forma, a função possui um ponto de máximo, como a gente já tinha analisado anteriormente, e o valor máximo que ela assume vai ser y do vértice igual a 4. Por curiosidade, vamos olhar o gráfico e ver que, de fato, isso realmente acontece. A função, de fato, tem concavidade voltada para baixo, tem por ter o ar negativo, né? E o maior valor que ela pode assumir é o y igual a 4, que é justamente o y do vértice. Bem, por hoje é só. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima.